Muito bom dia, irmãos e irmãs. Quarta-feira, dia 1º de julho. Estamos na sequência da 13ª semana do tempo comum. Passamos então para a segunda metade do ano, não é mesmo? Já deixamos 6 meses para trás e agora nos restam mais 6 meses para concluirmos o ano de 2020. É neste clima gostoso de oração, onde juntos vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia 1º de julho, quarta-feira, na sequência do Evangelho do dia de ontem, não é mesmo? Onde vimos que Jesus, ao adentrar a barca, eles passaram por um momento de uma tempestade, onde os seus discípulos o acordaram, temendo aquela tempestade, e o Senhor lhes repreende, né? Homens fracos de fé. E então o Senhor demonstra o seu poder sobre aquela tempestade, sobre os maus tempos, né? E acalma aquela tempestade momentânea. E ao chegar até a outra margem, então, do oceano, não é mesmo? O Senhor vem também de uma forma bastante tranquila, bastante serena, demonstrar também o seu poder sobre os demônios. Quando ele os questiona, quando ele é questionado, por que ele estaria ali antes mesmo do tempo? Essa questão temporal, acreditamos que eles se referiam ao julgamento final. E eu gostaria de enfatizar nesta leitura os 3 pontos mais importantes, que são o reconhecimento de pronto dos demônios à pessoa de Jesus, a forma em que Jesus cura e liberta na sua mansidão, na sua serenidade, mas principalmente a forma em que Jesus é tratado pela população ao saber que o Senhor, que havia acabado de libertar aqueles 2 homens possuídos já há algum tempo pelos demônios, que eram muitos, aquelas pessoas o repreenderam e pediram para que ele saísse daquela região, haja visto o prejuízo causado
em relação aos porcos. Então, no primeiro momento, esse desembarque, onde o Senhor já é reconhecido, eu gostaria de fazer um breve comentário, não é mesmo? O quanto o Senhor tem agido em nossas vidas, através de irmãos, através de palavras, de gestos, também de curas e libertações, e muitas vezes nós mesmos não somos capazes de reconhecer essa presença do Senhor em nossa vida, tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. No segundo momento, em que eu destaco nessa leitura, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus demonstra claramente o seu poder, o seu controle, não somente sobre o mar na leitura anterior, mas nesse caso sobre os demônios. Sempre na mansidão, sempre de uma forma serena. E nós, muitas vezes, temos lidado com situações bem adversas dessas em que a leitura vem nos demonstrar, onde muitas vezes percebemos um certo estardalhaço em algumas ações de pessoas que buscam fazer algo, de pessoas que até mesmo têm uma certa um certo intuito de ajudar, de praticar o bem, mas que parece que sentem a necessidade de aparecer em seus atos. E por fim, onde eu faço um destaque maior nessa leitura, após todo esse acontecido, as pessoas daquela cidade se dirigem até o local onde estava Jesus, mas com o propósito de repreendê-lo, pedindo para que se retirasse daquela região. Ao invés de reconhecer o bem que o Senhor fez libertando e curando aqueles dois homens, aos olhos daquelas pessoas, eles enxergaram apenas o prejuízo em que o Senhor causou na perca daqueles porcos. Hoje, eu costumo dizer que a palavra cada dia ela é mais autêntica. Parece que ela foi escrita para os dias atuais. Também nós vivemos esta situação. Não é difícil nos depararmos com pessoas que procuram fazer o bem, pessoas que buscam o bem coletivo, mas que elas incomodam e muito. Haja visto que a população, de uma maneira geral, ela sempre sofreu drasticamente as imposições. Sofremos muito com todo um sistema de corrupção, com todo o pecado, todo o mal que sempre foi muito alimentado aqui nesta terra. Basta observarmos a nível nacional tantas e tantas pessoas querendo fazer o bem pela coletividade, mas sendo repreendidos a nível estadual também. Em nosso estado, muitas pessoas lutando para mudar algumas questões, mas também sem muito êxito. E por que também não olharmos para a nossa cidade, onde muitas e muitas pessoas sofrem os desmandos aqui desta terra por conta de vontades próprias, por conta de situações de corrupção, por conta das situações mais adversas possíveis, contrárias totalmente à vontade do Senhor. Então, que ao longo dessa semana nós possamos também refletir qual é a área da nossa vida em que o Senhor está querendo nos libertar, qual é a área da nossa vida em que o Senhor está querendo nos curar. Assim também os nossos familiares, os nossos amigos, que nós possamos levar a cada uma dessas pessoas essa palavra de conforto, mas sempre diante da postura do Senhor, da sua mansidão, da sua serenidade, e visar sempre em nossa conduta, em nossos atos,
o bem maior para a coletividade, ainda que a nossa postura venha a incomodar uma maioria que vive em uma situação adversa daquela que o Senhor nos colocou quando nós demos o nosso sim para o Senhor para sermos ministros. Sabemos que a nossa posição, a nossa postura incomoda sim a muita gente, mas é pela minoria que nós devemos lutar. Que tenham todos vocês uma excelente e abençoada semana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.